Então, esta política criminal, não existe política criminal, nem criminologia, nem direito penal independente, que não seja político, que seja técnico. Todo discurso criminológico é um discurso político, né? Então, o discurso e as políticas criminais do neoliberalismo vão ser as políticas da desconstrução do Estado previdenciário. Mesmo os autores mais funcionalistas, mesmo a escola de Chicago, quando você compara, né, vamos dizer, a projeção espacial daquela criminologia para o que é, por exemplo, a projeção, o projeto das UPPs, vocês vão ver como as UPPs são muito mais atrasadas criminologicamente do que aquele projeto que eram projetos da construção do Estado previdenciário. Então, Loic Wacam ele vai associar a destruição do Estado social à criminalização daqueles que deixam de ser atendidos pelo Estado social. E aí ele vai mostrar... a gente acabou conhecendo o Loic Wacam, que virou nosso amigo, e ele conta, sabe como ele chegou em criminologia? Ele era um sociólogo como eu, que entrou para o crime. Eu faço parte daquele clichê, né, quando fala, não, as mulheres entram, que é um clichê terrível, as feministas devem sempre protestar, que dizem que as mulheres entram para o crime por causa dos maridos e dos companheiros. Mas no meu caso foi exatamente assim. Mas o Loic Wacam, mas eu digo assim, como eu sou também uma cientista política, também não existe mais como você negar o criminal para você trabalhar hoje ciência política, tá? Mas o Loic Wacam, ele conta que ele foi para os Estados Unidos para fazer uma etnografia sobre boxe. Que ele também luta boxe, ou lutava, também já está ficando mais velho, não sei se ainda luta, né? E aí, quando ele começou a lutar boxe, que é basicamente uma atividade negra, né, nos Estados Unidos, começaram a perguntar para ele, você já foi preso? E ele começou a estranhar aquela pergunta, como um bom sociólogo que ele é, né? Sociologia anda, posso fazer uma brincadeira, vai atingir um líder paulista, mas eu digo assim, depois do Fernando Henrique, a sociologia brasileira acabou. Ainda é raro, né? Bom, eu sou sociólogo, então estou falando a partir disso, né? Então ele conta que aí ele percebeu que os índices de criminalização, né, como atingiam a comunidade afro-americana. Então ele começou a se interessar pela questão criminal acidentalmente, né? Acidentalmente, como um bom faro sociológico que ele tem. Bom, então, feito esse quadro introdutório, vamos pensar no Brasil, né? Primeiro, a colonização. Segundo, a nossa mentalidade inquisitorial. A gente estuda direito alemão, vai para a Itália, mas a nossa maneira, como diz a grande professora Gislene Neder, uma das grandes historiadoras do direito que vocês devem acompanhar, seguir, ler, ela é historiadora, foi minha orientadora, tenho o maior orgulho de ter sido aluna dela, aprendi muito com ela. Ela diz o seguinte, não é só a maneira de pensar a questão criminal, mas a maneira de sentir a questão criminal. A nossa afetividade político-criminal é ibérica, porque a Inquisição Ibérica esteve na Península, a Inquisição esteve na Península Ibérica até 1834, na Espanha. Então, a nossa escola, lógico que a gente lê os alemães, lê os italianos, que são as duas grandes escolas de direito, não está muito bom lá também, né? Eu tenho uma aluna agora que foi para a Alemanha, eu falei, olha, traz uma novidade, brincando com ela, que eu sei que não tem novidade nenhuma na Europa, né? A novidade está no México, na Índia, tá por aí, apesar de todas as dificuldades. Então, a Gislene mostra que a história do controle social no Brasil, ela tem aquelas formas da ideia de controle social absoluto, né, onde digamos que a UPP seria o projeto máximo. Não caiam nessa conversa que a UPP é o projeto social, né? Qualquer pessoa que conhecendo as favelas do Rio de Janeiro e a polícia do Rio de Janeiro e a relação histórica entre a polícia e as favelas,
Se tivesse trazido os policiais marcianos, ou não sei da onde, holandeses, eu não sei da onde, poderia ser diferente. Mas conhecendo as favelas do Rio, a polícia do Rio, você aumentar, por exemplo, na Rocinha, que tinha uma DPO com 12 policiais, você ir para 1.000, direto eu pensei, vai complicar, vai piorar a situação. Então, né, a ideia do controle social absoluto. Por que eu falei das UPPs? Porque a Ghislaine, ela trabalha, ela mostra como a polícia inglesa, quando surge, né, todas as polícias surgiram principalmente no comecinho do século XIX, inclusive a brasileira, sempre surgem de um paradigma médico-higienista, né, mas a polícia inglesa, e também é um exemplo na Holanda, ela produzia zonas de tolerância, porque ela sabia que ela não podia zerar a questão criminal. Então, quando a Ghislaine fala do arbítrio das fantasias absolutistas, ela fala da obediência cadavérica. Zonas de tolerância queria dizer o seguinte, por exemplo, a polícia de Londres dizia, olha, acabar com a prostituição, nós não vamos acabar. Então, nós vamos produzir zonas de tolerância. Tanto que, quando eu era criança, ainda tinha a expressão casas de tolerância para se referir às casas de prostituição. Então, nós temos o arbítrio do controle absoluto do absolutismo e da modernização conservadora da Península Ibérica. Então, a nossa linhagem, a gente estuda os alemães, estuda, né, os italianos e tal, como eu estou dizendo, na Alemanha, como se começar resistindo ainda um pouquinho ao nazismo interno. Mas na Itália, o negócio, né, não... Bom, então, essas matrizes ibéricas, mais o genocídio colonizador, né, nós fomos... Quer dizer, a prisão chega no Brasil como dentro do colonizador do genocídio. A primeira prisão brasileira, que é uma prisão no Rio de Janeiro, os cariocas não têm que ter nenhum orgulho disso, é uma prisão de africanos, né? A prisão, ela surge com esse sentido na colônia. E mais a escravidão. Então, trabalhar o sistema penal, o discurso jurídico penal, o processo penal, um discurso criminológico, políticas de segurança pública, políticas criminais, sem levar em conta a Inquisição, o genocídio da colonização e a escravidão, não tem sentido, né? E quando a gente olha a história do Brasil, o meu livro de doutorado chamava O Medo na Cidade do Rio de Janeiro. O medo é o grande fio condutor das criminalizações. É o Zaffaroni que diz isso no livro História do Direito Penal, quando ele fala que a criminologia é poder e arte de produzir discursos perigosistas, né? Então, de quem que as pessoas tinham medo no século XIII? Das bruxas, não era um medo, era um medo produzido, né? E dos hereges. Por quê? Se a gente naturalizasse, nós íamos estar aqui hoje estudando os hereges brasileiros, as bruxas brasileiras. Por isso que eu estava conversando com o Vinícius, né, que quando dizem que a criminologia crítica não tem proposta, não, a criminologia crítica é que tem proposta, senão a gente estava estudando bruxas e hereges até hoje. É o pensamento crítico que faz essa pauta andar, né? Então, e aí qual é a minha tese no Medo na Cidade do Rio de Janeiro? A minha tese é que toda tentativa de protagonismo do povo brasileiro, e usando a concepção de povo do século XIX, e o nosso povo já estava ali, né, submetido a um olhar que antes era um olhar colonizador, genocida, e depois um discurso científico positivista, né? O nosso povo era um povo inferiorizado, demonizado, mestiço, degenerado, né? Visto dessa forma. Toda tentativa de protagonismo popular na história do Brasil, e aí eu me detive muito, que eu queria trabalhar o efeito da Rebelião dos Malês, que é uma história linda, e graças a Deus agora ela está mais conhecida. Eu soube até que vai ter um filme sobre isso, que é uma história muito bonita, nos medos na cidade do Rio de Janeiro, né? A Revolução Haitiana, por exemplo, que é uma revolução que a gente não conhece, eu conheci um pouquinho. A Revolução Haitiana acontece exatamente depois da Revolução Francesa, que o Haiti era uma colônia francesa. O primeiro artigo dela é a única que aboliu a escravidão. Nem a dos Estados Unidos, nem a francesa, nenhuma outra revolução liberal foi a mais radical. O Haiti paga um preço caro por isso até os dias de hoje, né? Bom, então,
O medo é o protagonismo, né, de qual é a grande permanência histórica no Brasil? O autoritarismo como permanência. Nós temos na história do Brasil um autoritarismo que é uma linha de permanência e alguns intervalos democráticos. E eu quero falar de democracia entre aspas, porque olha o que está sendo este intervalo democrático. É uma democracia completamente paradoxal. Né? Tanto que o Loic Wacam tinha uma brincadeira que nos anos 60, 50, quando tinha a Guerra Fria, era a cortina de ferro e o mundo livre. Né? A cortina de ferro eram os países socialistas. E o Loic Wacam fala, o mundo livre hoje está encarcerado. Né? Então, esse autoritarismo... Olha o que está acontecendo neste intervalo democrático no Brasil. As taxas de encarceramento, as taxas de extermínio, né? E um extermínio, né, que hoje é muito mais do que naturalizado, eu vou falar sobre isso depois. Então, quando a gente vai olhar, o nosso povo, ele sofreu várias etapas de desqualificação, né? Começando pela desqualificação espiritual, pela desqualificação humana, pela desqualificação racial, e tudo isso produzindo uma desqualificação jurídica, né? Vocês sabem que... eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre isso. O Nilo Batista, no livro dele, Matrizes Ibéricas do Direito Penal Brasileiro, e esse livro foi escrito nos anos 90, não era para fazer a crítica da Lava Jato, não era nada disso, né? A crítica da Lava Jato vamos fazendo no caminho. Mas ele dizia o seguinte, este paradigma, então, inquisitorial, colonizador, falando agora numa perspectiva descolonial, nossa criminologia ela tem que ser descolonial, tem que levar isso em conta, e pensando a questão da escravidão, o Nilo diz que o seguinte, quando em toda crise política surge a ideia de um dogmatismo jurídico contra a ideia de um pluralismo jurídico, a ideia de uma coercitividade do consenso, que é uma coisa que está acontecendo, a gente vê o Jornal Nacional, eu sempre brinco dizendo, o pior momento para os críticos no dia a dia é quem vai numa academia de ginástica, e às vezes a própria família. Os comentários que a gente ouve, né, também dentro... Então, esse consenso foi produzido, né, e ele tem que ser... E, principalmente, a manipulação dos sentimentos ativados pelo episódio judicial. Essa exposição dos suspeitos, sejam eles ricos ou pobres, mas este modelo é um modelo inquisitorial. Vocês reparem como as tradições jurídicas europeias, mais ligadas a um liberalismo jurídico penal, que tem seu pé lá atrás nas revoluções, eles vão proteger muito, né, a identidade do suspeito até a última condenação. Nos países nórdicos, então, isso é muito forte, né? Então, a manipulação dos sentimentos ativados pelo episódio judicial, essa afetividade punitiva, né? Não, tem que ser preso. Pô, o cara vai ficar só 20 anos, né? Que é o desconhecimento da prisão, também do dia a dia na prisão, né? Então, isso faz com que, nos momentos de crise, a gente reproduza o tratamento do herege. O acusado... E o que se contrapõe ao herege? Não estou falando de nenhum juiz contemporâneo, por favor, que está brilhando no noticiário nos dias de hoje, né? A ideia de um juiz que representa uma ordem jurídica virtuosa contra o caos infracional. Tá? Então não é alguém que estudou direito, fez concurso, não é uma piada, mas é uma história verdadeira. Quando eu comecei minha carreira criminosa com o Nilo, eu me lembro que naqueles anos 90... a esquerda brasileira tinha uma reverência pelo Ministério Público enorme, né? Por isso ele se expandiu de uma forma numa direção tão diferente do que era o Ministério Público antes dos anos 90, antes do neoliberalismo. Essa coisa completamente policizada. Amanhã tem um seminário bonito lá no Rio, que é bandidolatria, desencarceramento mata, né? É lá uma atividade do Ministério Público do Rio. Mas eu perguntava, mas por que? Um dia eu falei, Nilo, o Ministério Público, o pessoal faz faculdade de Direito igual todo mundo? Faz. Entra por concurso público? Entra. Por que
que é ungido? Diferente do defensor, do advogado, do juiz. O juiz também está ungido agora, da moral, do detentor da moral. Nada disso é tradição liberal. Então vamos entender que nós temos uma escola liberal, mas a nossa prática é inquisitorial com tratamento de herege. Então o Nilo diz que isso produz um direito penal de intervenção moral, né, que produz um sistema penal sem fronteiras e que não suporta limites. Reparem como os âncoras dos programas de televisão, seja da baixaria, da técnica, a sofisticação bônica, né, eles produzem os esgares, a raiva que eles têm das garantias. A garantia lida como privilégio, como uma folga. Outro dia eu peguei um motorista de táxi, ele falou: a senhora não acha que preso no Brasil é um motorista de táxi da UERJ, que ele me conhece. A senhora não acha que preso brasileiro tem muita regalia? Meu Deus do céu. Defensores públicos, né? O que é a realidade do dia a dia? Regalia dos presos, né? Ah, mas o cara pode ir para casa no Natal. Eu me lembro quando o Nilo foi secretário de Justiça do Brizola, a briga que ele teve que ter com o pessoal naquela época chamada adesivo, para entrar Guaraná num presídio. Então, essa concepção também de que a prisão é uma pena de privação de liberdade, ela é acrescida inquisitorialmente. Se o preso ri. Eu me lembro que tinha um menino lindo que foi preso quando teve a tomada heróica do Alemão, filme Tropa de Elite 1 e 2, agora tem também o trash, Lava Jato, né, esses filmes da... Aí o menino, eu me lembro que ele riu, e aí ele foi super condenado, que ele estava rindo. Depois ele até virou garoto propaganda de uma marca de roupa, que ele estava com o símbolo da roupa e tal. E anos depois ele falou: eu ri porque era tanto jornalista para me filmar que um foi esbarrando no outro e caíram todos na minha frente. Mas por que alguém não pode rir? Né? Não pode tomar Guaraná, não pode ver televisão, não pode se comunicar. E nos anos 90, no Rio de Janeiro, cada prisão tinha um orelhão no pátio. E os presos tinham... E a gente sabe até qual é a tabela de entrada do celular, que eu não vou falar isso aqui por dentro, quanto custa. Quanto maior é o nível de prisão, mais caro é a entrada do celular, mas ninguém foi condenado a ficar incomunicável. Então, essas penas adicionais que foram feitas, a comida tem que ser ruim, né? Esse é o princípio da prisão, mas então esse direito, esse sistema penal sem fronteiras que não suporta limites, ele tem, isso está no livro do Nilo, a tortura como princípio, o elogio da delação. Estou falando isso, foi um livro escrito nos anos 90, não tinha ainda delação premiada. E o Nilo já fazia uma brincadeira dizendo que em Minas Gerais tem uma cidadezinha linda chamada Tiradentes, que daqui a pouco Tiradentes vai se chamar Silvério dos Reis, que era o X9 da Inconfidência Mineira, né? A delação hoje é a minha mãe era professora também, sempre digo isso, pública, e ela sempre dizia: minha filha, caguetar nunca. Tudo pode acontecer, mas não tinha uma coisa ética, né? E agora isso está... Né? Bom, então, tortura como princípio, o elogio da delação e a execução como espetáculo. Né? Então, os presos sendo conduzidos no Rio de Janeiro, cada vez que tem uma operação numa favela, depois sai aquela que nos remonta à escravidão o tempo todo, aquela fila de meninos negros, pobres, geralmente sandália havaiana, short, que é assim, o crime organizado, a grande metáfora, né, desse mundo penal. Mas o que articula esse sistema penal sem fronteiras, essas características da tortura como princípio, elogio da delação e execução como espetáculo? O dogma da pena, o amor ao castigo. E isso é uma coisa tão mais profunda que ela vaza para fora do sistema penal. Isso está também na escola, na família, né? As pessoas acreditando que... E aí você vai ter, na psicologia, um discurso análogo. Nós fizemos até um seminário que produziu um livro chamado Depois do Grande Encarceramento, que uma querida psicanalista que já morreu cedo, Regina Neri, tem um texto do Nilo que se chama Pai e Lei, que ele mostra como a construção, né, do poder punitivo vem do poder patriarcal, né? E ela mostra como o discurso do limite. Cada vez que tiver, por exemplo, um crime de jovem,
vai ter uma psicóloga que vai dizer, não, o problema é que não teve limite, não teve castigo. Então, o amor à pena. A pena é o que costura, né? Então, tá com problema, falsificação de remédio, mete crime hediondo, tá? Então, o que costura... E cada vez mais nós estamos adoradores da pena. É uma educação, uma inculcação que foi feita a partir do final da ditadura, depois eu vou falar. Então, o que constrói, o que articula tudo isso é o dogma da pena. É a fé que nós vamos resolver todos os problemas da nação pela pena. E isso é tão verdade no sistema... Eu me lembro que há 10 anos atrás tinha uma pesquisadora gaúcha que fez um estudo sobre um livro de infrações numa escola pública gaúcha. Hoje, nós já temos 25% das escolas públicas... 25% não, 25 escolas de Goiás públicas são militarizadas, são geridas pela polícia militar, porque tinham comportamentos problemáticos. Então, a questão do amor à pena, né, ela se expande para fora do sistema penal. E isso produziu com que nossa primeira Constituição de 1824, ela resolveu, como tudo no Brasil, calando sobre a escravidão, outras formações jurídicas da América Latina tinham até códigos negros que eram dirigidos aos escravos. Mas no Brasil não fala de escravidão, é uma legislação avançadíssima de 1824, mas olha só que fórmula brasileira bem legal. Mas ela diz que a propriedade rege em toda a plenitude. Os escravos eram propriedade, então a escravidão fica legitimada sem que se fale dela. Então essa é vamos dizer, é uma marca da desqualificação jurídica do povo brasileiro. Isso é desde do começo, né? O que é o que eu chamo de cidadania, o que eu chamo de cidadania no Brasil? Até Dr. Getúlio, em 1930, o cidadão brasileiro que podia votar, era homem branco proprietário. Homem não branco não, mulheres fora, né? Tanto que o voto das mulheres começou com Getúlio antes do voto das mulheres na França, né? Então o homem branco proprietário. E o que eu trabalhei no século XIX era, a partir do momento que o Brasil é independente, 1822, a primeira, como os haitianos, o povo brasileiro começou a lutar pelo seu protagonismo. E este é o momento do grande medo branco, do que chamavam de haitianismo. Vocês sabem que as rebeliões populares no Brasil, na década de 30 do século XIX, elas iam do Oiapoque ao Chuí, desde a Farrapos até a cabanagem, que é linda, até a revolta praieira dos malês, é uma miríade Então, todo o sentido e toda a construção jurídico-penal também era no sentido de conter essas tentativas de protagonismo do povo brasileiro. Não é à toa que a gente agora, com todos os defeitos, eu sou uma velha brisolista perdida, sem partido, mas a criminalização, né, da principal força popular, daqui a 100 anos, 200 anos, vai ser lida assim. Bom, a partir dos anos 50 do Brasil do século XIX, como é que é descrito esse que é o período de neutralização das revoltas populares, desse tentativas de protagonismo popular, é chamado, olha que nome lindo, pacificação. Como a pacificação do Rio, as unidades, eu acho que eles pegaram daí, é uma matança. O Pará era um estado que era Pará e Maranhão, que se chamava o estado do Grão-Pará. 40% da população do estado do Grão-Pará foi dizimada na luta contra os cabanos. Então, quando a gente lê o nosso grande líder militar, Duque de Caxias, ele é o pacificador, e até hoje é grande. Então, eu me lembro dos militares que foram para o Haiti, também era uma missão de pacificação. Então, pacificação na história do Brasil, se for em outro lugar, eu acredito. Gandhi, mesmo assim, depois de Gandhi, a repressão letal aos muçulmanos foi uma coisa muito grande. Então, cada vez que a gente pensar em pacificação, arrepia que vem de uma permanência histórica. Isso, então, tudo isso que eu estou falando para marcar o nosso direito penal, o nosso processo penal, nossa política criminal, né? O positivismo entra depois como uma luva, porque
ele traz para dentro do Brasil um olhar, né? O Zaffaroni que brinca dizendo, eu não entendo Nina Rodrigues na Bahia, como é que ele conseguiu fazer uma tradução literal do positivismo contra ele mesmo, tanto que a gente lendo o Nino Rodrigues, que eu li, você vê o paradoxo que tem dentro dele, né? Que é patologizar o povo brasileiro como um todo. Tanto que eu digo que todo brasileiro tem que ler Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um pouco a história, né? A trajetória de Euclides da Cunha, um positivista que vai fazer medições no interior do Brasil. E é lindo, até o Zé Celso Martinez Correia, aqui do Teatro Oficina de São Paulo, fez uma versão viajante dos Sertões, que tem filme, né? Eu vi, era a coisa assim, mais linda do mundo, que é com o texto original do Euclides, tanto que era como o Zé Celso sempre faz, 3 dias seguidos, 5 horas de espetáculo cada vez, mas ele vai mostrar, né, então, Euclides da Cunha vai com os instrumentos positivistas dele, vai dizer o povo brasileiro é degenerado, é preguiçoso, é inútil, o nordestino é isso, de repente, por uma coisa do destino, ele é um testemunho da chacina fundacional da República Brasileira, que é Canudos, né? E aí, o final do livro dele, me empresta aqui que eu pego aqui um... Não deixem de ler Os Sertões. Minha mãe, que era professora, ela me obrigou a ler Os Sertões quando eu era criança. E aí é um livro árido, né? Mas depois eu fui ler, e quando eu vi o Zé Celso, que é o homem, a terra e a luta. Ó, eu fico arrepiada só de lembrar. A luta, a terra, é uma descrição tão linda do Brasil. Então, olha só como é que acaba o livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Tá? Depois, sob a descoberta do cadáver de Antônio Conselheiro, ele diz: trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio, que foi para Nina Rodrigues, que fez o estudo do cérebro de Conselheiro. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam no relevo de circunvoluções expressivas as linhas essenciais do crime e da loucura. Então ele acaba desconstruindo o positivismo pelo testemunho dele daquilo que aconteceu. Bom, então, tendo a democracia como intervalo, outro dia tinha uma coletiva de imprensa da área de segurança pública do Rio, aí estamos lá com uma intervenção estranhíssima, militar, a 5ª ou a 6ª, não adianta nada, mas cada político em desespero precisa, né, de pedir as Forças Armadas e tal. O povo carioca, já dessa vez, ele já nem está aplaudindo. Tem lá umas velhinhas essas que gostam de ficar na Lava Jato aplaudindo, na porta da Polícia Federal e tal, mas já é um descrédito total, né? Mas eu olhei a coletiva e falei, gente, a ditadura entrou total. Era totalmente militarizada a discussão da política de segurança pública. Então, o que eu digo é o seguinte, a política criminal de drogas, ela entra no Brasil, eu tenho a reflexão sobre isso, que já é antiga, tem várias outras muito melhores do que a minha, mais atuais, né? Mas eu mostro no meu livro, eu estudei entre 68 e 88, quando a política criminal de drogas entra no Brasil, imposta pelos Estados Unidos, nós não tínhamos um problema de droga no Brasil, um problema de uso problemático daquelas substâncias. Então ela entra como uma política que a Rosa Del Olmo descreve como geopolítica, exatamente para fazer a transição do inimigo interno, né, dos subversivos, né, dos resistentes às ditaduras, para agora a figura do criminoso comum, do traficante, cujo estereótipo nós todos conhecemos, né? Então, e enquanto isso nós tivemos um grande empenho, uma grande inculcação, uma grande educação das afetividades punitivas pela mídia. A mídia é o grande protagonismo da questão criminal e é o centro do poder no capitalismo videofinanceiro, né? Então a mídia trabalhou isso, novela, pega as novelas da Glória Pérez, né? Pega, né, a construção deste inimigo, né? E também
a mudança, né? Nós, na saída da ditadura, estávamos trabalhando o que seria uma política de segurança pública democrática. E tem um lindo texto do Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Hoje fazem quase 20 anos que ele foi assassinado. Ele era vice-presidente do nosso instituto. Isso foi um trauma na minha vida. Eu estava quando isso aconteceu. Ele foi o primeiro comandante negro do Brasil.